Só sorrindo. Tem que assinar ali? Vai assinar depois. Que nervoso. Podemos começar? Podemos. Já está gravando? Sim. Tá. Antônio Vitor, boa noite. Seja muito bem-vindo à sua defesa do TFC. Nós temos aí na banca a professora Isabel e a professora Elizabeth. A partir do momento que eu der o ok, você tem 20 minutos para a apresentação. Depois desses 20 minutos, as professoras irão utilizar aí um tempo de até 10 minutos para fazer as considerações delas. Depois a gente sai da sala, nós três, para avaliarmos o seu trabalho de uma forma geral e retornamos com o resultado. Tá bom? Tá ótimo. Então, pode começar. Nós vamos desligar as câmeras e o áudio para ficar menos pesado, tá? Por causa de problema de conexão. Tá bom? Pode começar. Uma boa sorte para você. Tá legal. Obrigado, professor. Olá a todos, meu nome é Antônio Vitor. Eu vou apresentar meu TFC com o título de Questionário de Satisfação do Paciente em Hospital Público como ferramenta para melhoria contínua. A minha professora orientadora é a professora Mauricéia. Introdução. O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele desempenha um papel fundamental na promoção do direito à saúde. O problema em destaque do TFC, ele reside na necessidade de avaliar a satisfação dos pacientes usuários do SUS. E esse plano de intervenção, ele visa abordar o problema na ausência de serviço pós-venda, voltado à avaliação da satisfação dos pacientes atendidos no Hospital Público Federal, onde tem como objetivo geral a elaboração de uma ferramenta para avaliação da satisfação dos pacientes atendidos. Referencial teórico. A consolidação do direito à saúde, ela foi um marco conquistado pela sociedade brasileira, por intermédio da Constituição Federal de 1988. E com uma trajetória de quase 30 anos, de 3 décadas, o SUS ele é o maior sistema público de saúde, isso em escala mundial. Como pode ser observado na figura, ele atende todas as regiões do nosso país, do Brasil, com cerca de 190 milhões de indivíduos atendidos a cada ano. A satisfação do paciente usuário do SUS. A satisfação dos usuários do SUS ela é abordada como uma faceta essencial da qualidade dos serviços de saúde. A noção de qualidade ela é amplamente empregada para abarcar a satisfação com os serviços, uma vez que a satisfação pode impactar pela busca por serviços com potencial para melhorar a saúde das pessoas. A avaliação da satisfação dos pacientes desempenha um papel fundamental na identificação das eficiências e pontos positivos de cada serviço, onde fornece visões essenciais para o aprimoramento de serviços e o planejamento eficaz das políticas públicas que são relacionadas à saúde. O pós-atendimento. A falta de contentamento por parte do cidadão é uma observação presente em diversos estudos de pesquisa. Nesse contexto, o conceito de gestão de relacionamento com o cidadão, Citizen Relationship Management, CRM, é uma filosofia gerencial que se propõe a ser um empenho conjunto de todos os níveis governamentais para responder de forma ágil e precisa às necessidades das solicitações e questionamento dos cidadãos. Por meio do CRM, as entidades públicas têm a possibilidade de adquirir a informação coletada através da necessidade dos cidadãos. Os serviços de pós-venda devem ser considerados como momentos de oportunidade. A metodologia do TFC. Esse plano de intervenção adota uma abordagem metodológica, qualitativa, exploratória e de natureza aplicada, tendo como universo o Hospital Público Federal e como amostra especialistas, chamados de juízes, que validaram o questionário,
que foram chamados, que trabalham no referido hospital. Bem, a pesquisa documental ela permitirá a utilização de fontes de informação que ainda não foram previamente analisadas, com o intuito de embasar a criação do questionário de avaliação de satisfação dos pacientes atendidos no Hospital Público Federal. Assim também como a compreender em profundidade o conceito, a finalidade e a importância do serviço de pós-venda no contexto organizacional. Além disso, visando a elaboração de ferramenta para avaliação de satisfação dos pacientes, a pesquisa se utilizará do conceito do CRM, buscando compreender como essa filosofia de gestão de relacionamento com o cliente pode ser aplicada, no contexto de um hospital público federal. O questionário proposto. A formatação desse questionário deve ser planejada para minimizar o esforço cognitivo dos participantes e manter o interesse deles na sequência das questões. As questões fechadas, elas auxiliam os respondentes na interpretação das perguntas, relembrando opções que poderiam ser inadvertidamente omitidas. Escolha da escala. Dentre as escalas disponíveis, destaca-se a escala de Likert. Ela foi criada pelo psicólogo Heinz Likert, em 1932, onde essa abordagem metodológica materializou-se através de um inquérito conduzido por esse psicólogo, utilizando uma escala de avaliação de 5 pontos, que ela vai de discordo totalmente, discordo parcialmente, não concordo nem discordo, concordo parcialmente e, por fim, no número 5, concordo totalmente. A escala, a escala de Likert, ela funciona no contexto com uma série de perguntas que buscam obter informações sobre atitudes em relação ao assunto específico. E as respostas, elas não permitem que o entrevistado permaneça neutro. Ou seja, a pergunta, ela exige, obrigatoriamente, uma resposta positiva ou negativa. Para a elaboração do questionário, no contexto desse estudo, será empregada uma abordagem de classificação de estrelas, inspirada na abordagem da escala de Likert. A escala será composta por diferentes níveis, representando distintos graus de satisfação. Para ilustrar, à direita aqui, nós temos o valor 1 representando muito ruim, de 1 estrela, 2 estrelas ruim, 3 estrelas regular, 4 estrelas bom, e por fim, o nível 5, correspondendo a muito bom, que são as 5 estrelas. As dimensões do questionário. O questionário, ele visará 3 dimensões, que compreendem hospital, paciente hospital e servidor hospital, representam a unidade hospitalar em questão, Hospital Público Federal. A dimensão hospital-paciente, ela propõe-se realizar uma análise detalhada de como ocorre a relação entre o hospital, com a instituição, e o paciente como agente externo a essa instituição. Essa análise também busca entender como a colaboração mútua entre o hospital e o paciente afeta a qualidade do atendimento e o resultado do tratamento. Essa dimensão metodológica visa identificar áreas de melhoria e otimização, bem como compreender os fatores que contribuem para uma relação colaborativa eficaz entre as duas partes. À direita, nós podemos ver a pergunta que foi feita nessa dimensão. O que você achou do atendimento da nossa equipe de profissionais enquanto esteve no hospital? À direita, nós temos a escala adaptada, de 1 até 5 estrelas, partindo de muito ruim e terminando com a gradação de muito bom. A segunda pergunta é, com base na sua experiência, você recomendaria nossos hospitais para seus familiares ou amigos? Também com a escala de 1 até 5 estrelas. 1 estrela muito ruim, 2 ruim, 3 regular, 4 estrelas bom e 5 estrelas muito bom. A dimensão hospital. Dentro do contexto da gestão hospitalar, refere-se à maneira como diferentes partes e setores do hospital interagem e colaboram entre si. As seguintes questões foram desenvolvidas para capturar a percepção dos pacientes em relação à forma como diferentes partes e setores do hospital interagem e colaboram entre si. É possível obter percepções valiosas sobre a experiência dos pacientes em relação à colaboração interna do hospital. Essa análise ela é crucial para entender como os pacientes percebem a sinergia entre as diferentes partes do hospital.
As perguntas relacionadas a essa dimensão foram: como você avalia a limpeza do hospital? E a outra pergunta é: como foram as informações sobre o serviço do hospital? Também contendo a escala adaptada de 1 estrela muito ruim e seguindo até 5 estrelas muito bom. Dimensão hospital-servidor. A dimensão em análise constitui um elemento intrínseco à estrutura organizacional, permeando a esfera interna da instituição. Essas questões têm como objetivo a apreensão da perspectiva dos pacientes e concernem a colaboração entre as equipes de assistência médica, administrativa, a participação dos pacientes nas deliberações clínicas, a disseminação de informações pertinentes e a apreciação dos empenhos empreendidos pelos profissionais de saúde. As perguntas dessa dimensão foram: as informações que você recebeu sobre o seu diagnóstico, tratamento e procedimentos foram fáceis de entender? E a outra pergunta é: como você avalia os profissionais que cuidaram de você? Também com a escala partindo de 1 estrela, muito ruim, ruim, regular, bom, 4 estrelas, e 5 estrelas, sendo categorizado como muito bom. Validação do questionário. A análise do conteúdo requer participação de um painel de especialistas, dos juízes. São pessoas profissionais altamente qualificadas na área pertinente ao instrumento de avaliação. Eles foram eletronicamente convidados, 5 profissionais com atuação na área de planejamento estratégico do hospital. Foi enviado por e-mail que continha a informação, a instrução para avaliação do questionário, abrangendo o seu conteúdo e o layout, através de um formulário virtual respondido na plataforma Google Forms. À direita, é possível observar o questionário que eles receberam para a avaliação. Medidas quantitativas para avaliar a validade de conteúdo. O índice de validade de conteúdo é uma medida amplamente reconhecida e utilizada na literatura para avaliar a validade de conteúdo. Ele quantifica a concordância entre juízes sobre elementos específicos de instrumentos e seus respectivos itens, e expressando essa concordância como uma proporção ou porcentagem. O procedimento inicial envolve a solicitação de especialistas para classificar a relevância de cada item presente no instrumento, utilizando uma escala de avaliação de 4 pontos para esse propósito. À direita, nós podemos ver, são 4 notas, nota 1, 2, 3 e 4, e 3 campos, né? Compreensão, objetividade e pertinência. Nota 1, a parte de compreensão é muito pouco compreensível, seguindo de nota 2, pouco compreensível, nota 3, compreensível, nota 4, muito compreensível. E a mesma linha de raciocínio é feita para objetividade e pertinência. Nota 1, 2, 3 e 4, muito pouco claro e objetivo, muito pouco pertinente, pouco claro e objetivo, pouco pertinente, claro, objetivo, pertinente, muito claro e objetivo, muito pertinente, recebendo a nota número 4. O cálculo de índice de validade para o conteúdo, para cada item, IVC, é realizado se somando as respostas 3 e 4 atribuídas pelos juízes e dividindo essa soma pelo número de respostas obtidas para o item. À direita, nós temos a fórmula IVC, o número de respostas 3 ou 4, dividido pelo número total de respostas. Resultado e discussões. A elaboração de questionário de satisfação do paciente é uma ação estratégica relevante no contexto hospitalar. Tem um impacto significativo na melhoria contínua do serviço de saúde. Ele auxilia no mapeamento de áreas sensíveis do hospital e quando e por que deve ser implementado. O questionário de satisfação do paciente é uma ferramenta fundamental para entender a experiência dos pacientes durante a estadia no hospital. Uma das razões cruciais para implementar esse questionário é a busca constante pela melhoria contínua na qualidade dos serviços de saúde. A análise dos dados. A partir da análise do IVC obtido por meio de questionário fornecido aos juízes para avaliação do bloco de layout, observou-se que o IVC calculado foi igual a 1. Esse resultado sugere uma concordância completa entre juízes. Aqui foram as perguntas. Como você avalia o layout do questionário? Ele está compreensível? E aqui foram as notas atribuídas pelos juízes. E o formato para a resposta, a outra pergunta, o formato para a resposta contendo o símbolo estrela desse questionário, ele está compreensível? E aqui foram as notas que os juízes deram.
No contexto da avaliação de clareza e pertinência das perguntas, foram formuladas para compor o questionário de avaliação de satisfação do paciente. É importante notar que a maioria dos itens obteve um IVC igual a 1, indicando alto nível de concordância entre os juízes em relação à qualidade das perguntas. Então, foram essas 6 perguntas, divididas entre clareza, objetividade e pertinência, e aqui a pontuação dada pelos juízes. Pergunta número 1 foi: o que você achou do atendimento da nossa equipe de profissionais enquanto esteve no hospital? A seguir, a próxima pergunta foram as informações que você recebeu sobre o seu diagnóstico, tratamento e procedimentos foram fáceis de entender? Em seguida, como você avalia a limpeza do hospital? A outra pergunta foi: como foram as informações sobre o serviço do hospital? Como você avalia os profissionais que cuidaram de você? E, por fim, com base na sua experiência, você recomendaria no hospital para seus familiares ou amigos? No contexto, é relevante destacar que um único item, especificamente a pergunta de número 5, como você avalia os profissionais que cuidaram de você, como ilustrado aqui no gráfico à direita, um juiz concedeu a nota menor que 3, sendo essa igual a 2, em relação à clareza e pertinência, apresentando um IVC de 0,8. Esse resultado, apesar de não ter alcançado a nota máxima, ele é considerado aceitável na literatura científica. O IBC de 0,8 sugere que a maioria dos juízes concordou com os critérios de avaliação em relação à clareza, objetividade e pertinência dessa pergunta, com apenas algumas pequenas divergências. Proposta de intervenção. A elaboração do questionário visando a satisfação do paciente é uma proposta de intervenção estrategicamente fundamentada, centrada no paciente. Isso envolverá o comprometimento do Departamento de Recursos Humanos e a alta gestão hospitalar do Hospital Público Federal, para atender as necessidades e expectativas dos pacientes. Para avaliar e quantificar a qualidade do serviço prestado, será proposto a elaboração de um indicador de satisfação do paciente, sob a supervisão do setor de qualidade. Além disso, sugere-se um programa de avaliação de experiência do paciente por meio de um questionário, para poder coletar o feedback dos pacientes e identificar as oportunidades contínuas de aprimoramento. Essas ações foram embasadas no 5W2H, que é uma ferramenta de gestão e formam uma estratégia abrangente que visa elevar o padrão de atendimento e satisfação dos pacientes do Hospital Público Federal. Aqui à direita está a proposta de intervenção. A primeira é iniciar um programa de desenvolvimento de equipes focadas no paciente. Quem vai ser responsável por isso é o Departamento de Recursos Humanos, onde, no local, no Hospital Público Federal. Por quê? Para garantir que a equipe de saúde tenha as habilidades interpessoais e o conhecimento necessários para atender as necessidades e expectativas dos pacientes. Quando foi proposto? De janeiro de 2024 até maio de 2024. Como realizar tratamentos regulares em comunicação eficaz, empatia, gerenciamento de conflitos, documento centrado no paciente. Fornecer impressões constantes para melhorias. Rafael, 5 minutos, tá? 5 minutos. A outra... Ok, obrigado, professora. A outra proposta foi criar um indicador de satisfação do paciente para avaliar o nível de satisfação dos pacientes atendidos no Hospital Público Federal. Quem vai fazer isso é o setor de qualidade no Hospital Público Federal. Por quê? Isto para avaliar e quantificar o nível de serviços prestados ao paciente, medir objetivamente a satisfação dos pacientes, identificar áreas de melhoria e acompanhar o progresso ao longo do tempo, iniciando em fevereiro e terminando em maio de 2024. Como para gerar e divulgar relatórios periódicos na página oficial do hospital, que se destacam os resultados e áreas que necessitam de melhoria. E, por fim, a última proposta é implementar um programa de avaliação de experiência de paciente por meio de questionário IBC, também responsável pelo setor de qualidade no Hospital Público Federal, isto para coletar o feedback dos pacientes e identificar as áreas de melhoria, iniciando em janeiro de 2024 e terminando em abril de 2024. Como implementar questionário de satisfação, analisar dados regularmente e compartilhar resultados com equipes médicas e administrativas. Conclusão. O desenvolvimento do questionário é uma etapa crucial para a melhoria contínua no contexto hospitalar. Através desse instrumento, é possível obter feedback direto dos pacientes, identificar áreas críticas que requerem melhorias e, consequentemente, aprimorar a qualidade da assistência médica oferecida. A análise do IBC revelou um resultado satisfatório, com a maioria dos índices obtidos com a pontuação máxima de 1. A exceção foi a pergunta relacionada à avaliação dos profissionais de saúde, que obteve IBC de 0,8, mas é bom destacar que ela é considerada aceitável
na literatura. Em conclusão, o questionário de satisfação do paciente é uma estratégia valiosa para promover a melhoria contínua do serviço de saúde. A análise do IBC e da avaliação das dimensões internas do hospital destaca a importância de uma abordagem crítica e colaborativa na busca por assistência centrada no paciente. Para o futuro, este estudo pode vir a servir de base para uma implementação de um mecanismo para mensurar essa foram para serem apresentadas no palete. Como o curso contribuiu para a aquisição de novos conhecimentos e, consequentemente, a criação do plano de intervenção? O curso de pós-graduação em gestão pública, ele proporcionou a aquisição de novos conhecimentos e habilidades fundamentais para a elaboração do plano de intervenção. A fundamentação teórica, durante o curso, eu adquiri essa fundamentação teórica, compreendendo os conceitos, princípios e teorias que sustentam a administração pública. Isso me permitiu realizar a confecção do plano de intervenção e como este seria aplicado no contexto do Hospital Público Federal. Na metodologia de pesquisa, o curso me ofereceu disponibilidade para ampliar minha habilidade de pesquisa, incluindo coleta e análise de dados, que foi fundamental para embasar meu plano de intervenção em informações sólidas e confiáveis. A avaliação de resultados, através do curso, eu compreendi a importância da avaliação dos resultados em gestão pública, onde isso me ajudou a pensar e a planejar a avaliação do impacto do plano de intervenção. No geral, o curso de pós-graduação em gestão pública permitiu abordar os desafios da gestão pública de forma mais informada e de maneira estratégica. Como resultado, o plano de intervenção que desenvolvi, em tese, pôde atender de maneira mais eficaz às necessidades da sociedade e contribuir para a melhoria da administração pública. A pergunta seguinte foi: o curso trouxe possibilidades profissionais para você? Justifique a sua resposta. Networking e experiências compartilhadas. Durante o curso, eu tive a oportunidade de interagir com profissionais experientes na área de gestão pública do Hospital Público Federal em questão, do TFC. Essas considerações e trocas de experiências foram inestimáveis para o desenvolvimento do meu plano estratégico. Obrigado a todos pela atenção. Parabéns, Rafael. Muito obrigada pela sua apresentação. Tá? Foi aí pontualíssimo. Os 20 minutos cravados. Treinei bastante. Treinou bastante, muito bem. Vamos às considerações da banca. Deixa eu só esperar a professora Elizabeth retornar. Não sei se ela está com algum problema de conexão, de repente. Aí, voltou. Então, nós temos as nossas duas professoras avaliadoras aqui. E eu queria ouvir, eu abro aí esses 10 primeiros minutos para a professora Elizabeth, para que ela possa fazer as suas considerações ou suas arguições. Boa noite. Perdão, eu tinha esquecido de abrir a câmera. Boa noite, professora. Boa noite. Antônio, eu primeiro quero agradecer a você e a Mauricéia pelo convite para ser da sua banca, porque é sempre um aprendizado, muito mais do que avaliar, nós aprendemos, então tenha certeza disso. Eu aprendi muito com o seu trabalho, e eu vou fazer o seguinte: a forma como eu avalio é sempre assim. Eu vou te falar primeiro sobre as questões da língua portuguesa, depois das questões da ABNT, linhas gerais, e depois, propriamente dito, o seu texto, que é o mais importante. Mas todas essas questões perpassam, então eu vou falar bem rapidinho dele. Sobre as questões da língua portuguesa, você vai ter que fazer alguns acertinhos, coisas simples da língua mesmo. Eu até já ajustei algumas coisas aqui no seu texto e depois eu disponibilizo para vocês, se vocês assim o quiserem, tá bom? Quanto às questões da ABNT, ele está bem dentro também da ABNT, você atende bem às solicitações, só alguns ajustinhos aqui ou ali também, nas questões de referências e de organização aqui do que é pautado da norma, mas são coisas simples que eu também pontuei no texto e eu não vou ficar citando uma por uma aqui, tá bom? E sobre o seu texto propriamente dito, que é o que mais nos interessa, vamos lá.
Quero primeiro te dar os parabéns, você fala com propriedade sobre o seu texto, é notório que é uma pesquisa que você se identificou, se engajou, aí é um interesse que eu tenho, depois você me responda, eu gostaria de saber qual é a sua função, no que é que você trabalha especificamente, e depois eu vou te dizer por quê, essa é a minha pergunta. Quanto ao seu texto, ele está muito bem elaborado, mas aí eu vou fazer uma seguinte fala, começando lá pelo título. Deixa eu só abrir aqui o seu texto aqui. Você coloca como título assim, questionário de satisfação dos pacientes em um hospital público como ferramenta para melhoria contínua. Aí a minha questão com você é a seguinte, lá dentro do texto, você diz que o hospital ele é federal. Então, por que não constar no título? Porque ele é um hospital público, mas é federal, é um diferencial, eu acho importante. Outra coisa, de onde é esse hospital? De que estado? É do Espírito Santo, é do Mato Grosso, é do Rio Grande do Sul, é do Pará, é do Amazonas? Outra questão que eu acho interessante, você pontuar o lugar a que você se refere. Você não vai explicitar qual é o nome do hospital, que nem deve, não pode, mas você já faz uma localização mais, né, direcionada. Uma sugestão que eu te dou é retirar do seu título a palavra questionário de. Por quê? Dentro da sua estratégia de trabalho é que você vai desenvolver o questionário para conseguir saber sobre a satisfação dos pacientes. Então, você deixar de forma mais ampla o seu título, eu entendo que vai ser melhor. Então, né, satisfação do paciente em um hospital público federal de tal lugar como ferramenta para melhoria contínua. No seu segundo parágrafo da introdução, você diz assim, o problema em destaque reside na necessidade. Aí eu quero que você me responda. Qual é o problema em destaque? Aí você fala, né, sobre o objetivo geral e você apresenta o objetivo geral assim, ó. Objetivo geral, a elaboração de uma ferramenta para avaliação da satisfação do paciente. Esse objetivo, ele está coerente com o seu título? Totalmente, com exceção de que o objetivo geral é sempre um verbo no infinitivo, e você me apresentou um substantivo abstrato. Então, não é elaboração, é elaborar um questionário, deixa eu ver como é que você coloca aqui, meu irmão, elaborar uma ferramenta para avaliação, é só você ajustar o substantivo e transformar ele em verbo, tá bom? O seu referencial teórico está muito coerente com a sua proposta, e você vem explicando ele em várias pontuações, né? O que é o atendimento ao paciente pelo SUS, a satisfação, o pós-atendimento, a metodologia, você diz ela como você vai trabalhar e você esmiuça a questão do questionário, você deixa muito bem explicada a escolha da escala, e aí a sua escolha da escala de Likert, eu quero te fazer uma pergunta que me instigou, deixa eu achar a pergunta aqui, ó. A pergunta da dimensão, ó, hospital-paciente. A segunda pergunta, olha o que você faz. Você pergunta assim, com base na sua experiência, você recomendaria nosso hospital para seus familiares ou amigos? Você acha que essa pergunta, ela cabe dentro da escala de Likert? Ela não deveria ser uma pergunta fechada só com resposta sim ou não? Porque as demais eu entendo que elas estão dentro da escala perfeitamente. E essa, não seria uma resposta fechada, só sim ou não? E o plano, vamos lá agora. Gostei muito do que você fez, tá? Dessas 3 dimensões apresentadas: hospital, paciente, hospital, 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 servidor. Achei muito bom.
Gostei também muito da sua atenção para a questão dos juízes, para a sua avaliação do questionário, para ver se você ia conseguir realmente o que queria, porque o seu plano de intervenção dependia disso. E as 3 estratégias que você lança para o seu plano de intervenção, de iniciar o programa, de criar o indicador e de implementar o programa, elas são muito boas, muito pertinentes. A minha única dúvida e pergunta para você é sobre o quando, que você coloca elas, a primeira e a segunda, com início e término, tudo no início no mês de janeiro e término no mês 5. E a outra, né, no término do mês 4, um mês antes. E aí, a minha pergunta é, esse indicador, porque iniciar o programa, ok, bacana, né, ter início e fim, mas o indicador de satisfação do paciente, você tem como fechar e finalizar ele no mês 5? Não seria uma questão mais, assim, processual? As minhas perguntas são essas, e do mais, você está de parabéns, seu trabalho é muito consistente, muito bem feito, e você mostra que viu. Parabéns. É isso. Obrigada, professora Elizabeth. Rafael, você pode responder os questionamentos dela antes da professora Isabel se manifestar. Não, o Rafael é o mediador. É porque tá o nome dele aqui, né? Acaba confundindo. É Antônio, meu nome. Eu vou como eu estou envolvida, o Rafael me mandou mensagem aqui, você falou Rafael, eu kkkk, desculpa, Antônio Vitor. Não vou errar mais. Tudo bem. Obrigado, professora Beth, né, pelas considerações que a senhora fez ao meu TFC, né? O título, onde fica o hospital, eu posso colocar, né? Eu posso colocar na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Acho que não tem problema quanto à confidencialidade, né? Isso não vai perder a confidencialidade. Concordo com a sua sugestão de tirar questionário, né? Satisfação do paciente. Também acho que foi uma ideia bem colocada, né? Posso retirar essa parte e deixar a satisfação do paciente, como a senhora sugeriu. No segundo parágrafo, o problema em destaque, né? Objetivo geral, elaboração de uma ferramenta, verbo no infinitivo. Vou fazer essa alteração que a senhora sugeriu, né? Para ficar mais de acordo, mais coerente, né? Com essa questão. Referência teórica do Likert, né? A segunda pergunta foi hospital-paciente. Se pode ser apenas sim ou não, né? Eu pensei assim, colocar nessa escala de 1 a 5, eu também tinha pensado em colocar sim ou não, mas para não, de uma forma para simplificar, né, para não, de repente, causar alguma desentendimento das pessoas, porque como é o hospital público e as pessoas têm um nível bastante socioeconômico ali, que ele é bastante amplo, eu tentei padronizar todas as perguntas, mas também cabe essa observação que a senhora fez de colocar sim ou não, né? Porque fica uma pergunta fechada, né? De você indicaria para as outras pessoas, sim ou não? Pode ser alterado, sim, né? Para sim ou não, vai ter o mesmo, vai poder ser quantificado isso daí também, né? E deixa eu ver qual foi a outra, se eu não me esqueço. Quando... foi quando, né? Quando foi feito o término processual, né? Isso daqui é porque eu pensei assim, feito pelo setor de qualidade, um indicador, e eu tentei colocar um prazo máximo, né? Para ser em maio. Apesar de ser processual ou burocrático, eu deixei em aberto para não botar um prazo muito exíguo para essa formação do indicador, porque eu não sei como é que é a vivência do setor de qualidade. Eu imaginei, né, como eles estão no nível de trabalho, nível assim,
por isso que eu coloquei esse prazo um pouco dilatado, né? Até o dia 5, até o mês 5 de maio. Foi nesse sentido que eu pensei. Faltou alguma pergunta, professor? Faltou. Eu queria saber de você. Você trabalha em que especificamente? Você trabalha no hospital? Eu trabalho no hospital, eu sou da parte da estatística, do setor de estatística do hospital. E eu faço. Hã? Eu faço parte do grupo de trabalho do planejamento estratégico. Até eu falei isso com a professora Mauriceia, né? Que nós nos reunimos e nós auxiliamos a alta gestão para que eles possam fazer o planejamento estratégico. E até nesse momento, nesses meses agora, nós estamos tendo reuniões justamente para fechar o ciclo de 2024 a 26 ou 27, se eu não me engano. E a gente faz de uma forma colaborativa, né? Apesar de eu fazer parte da estatística, a minha formação, eu sou farmacêutico, tem nada a ver com parte de estatística, de matemática, essas coisas assim. A minha chefe é estatística e ela manda muito bem nisso, eu aprendo bastante coisa com ela, com essa parte de estatística. Eu vivi a estatística, né? Que é uma coisa assim, que eu lembro bem de longe, assim, alguma coisa, mas eu, eu faço a composição desse grupo de trabalho e a gente ajuda o diretor e a alta gestão nisso, né? E, e Ô, essa Antônio, eu fiz essa pergunta porque eu queria ouvir de você essa resposta que eu falei assim, gente, esses cálculos, essa escala, esse cara, ele tem algum perfil na estatística. isso aí eu perturbei muito minha chefe, né? Mas muito, muito amarrado isso aí no seu trabalho. Que bom, que bom. Você, né, apesar de não ser, você ser farmacêutico, você vivencia mesmo o que você faz. Parabéns. E Obrigado. você me respondeu todas as perguntas. Tá, muito obrigado. Obrigada, Antônio. Agora vamos ouvir as considerações da professora Isabel. Professora, você tem 10 minutos. Não vou gastar os 10 minutos, não, porque todas as minhas dúvidas, a Beth tirou. A minha pergunta seria, primeiro, parabéns, Antônio Vitor, né? Nome forte. Olha, a minha pergunta, primeiro, foi assim, você trabalha no hospital? Seria a pergunta, né? Para poder ter esse todo conhecimento, todas essas coisas, mas a Beth fez primeiro. Eu falei assim, essa pergunta ela não vai fazer. E ela acabou fazendo. Mas que bacana, você trabalha. Então, primeira coisa, assim, eu vou dar parabéns, porque eu achei o trabalho super bem elaborado, as tabelas, né? Eu achei muito bem feita. Eu achei realmente que você tivesse conhecimento na área de estatística, porque uma das minhas especializações é em estatística. A minha área, assim, é mais para a área de matemática. Sou professora de planejamento estratégico. Então, eu falei assim, nossa, esse menino está sabendo de tudo. Então, eu falei assim, foi muito bem orientado pela sua chefe e pela Mauriceia, então, eu gostei bastante. E quando for elaborar a ferramenta, uma coisa que é importante, que eu acho que vocês vão colocar em prática, porque você está na equipe do planejamento estratégico, deve ser colocado, é importante que seja colocado. E é essa preocupação com a rotatividade dos pacientes. Então, vocês vão ter que ter sempre uma respostas diferentes ao longo da aplicação, né? Por isso que vocês têm que prestar atenção quando ela fala assim, quando, né? Porque acredito que não é como uma escola, não é como uma empresa, assim, comercial, que tem ali, a gente sabe que sempre as mesmas pessoas. O hospital, é claro, que tem sempre, assim, os mesmos pacientes em situações como, acho que criança, idoso, eles procuram mais, mas dependendo da idade, ele vai mudando. Então, eu fico pensando assim, será que vocês, porque eu acredito que você vai aplicar, né, a equipe possa aplicar esse questionário, né? Então, assim, tem que pensar nisso também para reformular e fazer de uma forma assim que atenda sempre,
né? E o planejamento estratégico da empresa, não sei por quanto tempo que vai ser, vocês estão já começando a fazer para daqui 4 anos ficar pronto, né? Não, para aplicar nesse tempo. A maioria é feito assim. A única coisa assim que eu teria assim que me incomodou um pouco, mas a Beth já falou e você vai mudar, realmente é o título, né? Que é o questionário que eu acho que eu tiraria também, reformularia baseado no seu objetivo e sua resposta do seu objetivo. Só isso. Então, eu acho, eu vou dar parabéns, porque o que eu estou vendo aqui dos trabalhos que eu acompanhei de outras bancas, das bancas que eu orientei, e eu estou vendo aqui, as pessoas estão tendo a oportunidade de dar, assim, vamos dizer, feedback para a empresa que trabalha, né? Trazer isso para a empresa. Então, isso que é muito importante. Então, eu vou só te dar parabéns para a Mauricéia. Obrigado, Beth, por ter lido minha mente e ter perguntado, né? E é isso, Rafael. Rafael não, Antônio, porque aparece o nome. Gente, eu falei Sim, assim, Antônio é o nome do meu irmão, Vitor é o nome do meu primo, e o nome do Rafael é do meu sobrinho. Eu falei assim, gente, então os nomes de família aqui, a gente acaba confundindo mesmo. Tá bom? Ok, muito obrigado. Professora, professora Isabel, muito obrigada pelas suas considerações. Antônio Vitor, agora a gente vai se retirar da sala, né, para ir fazer a avaliação geral do seu trabalho, e depois a gente retorna com o resultado, tá? Então, você pode aguardar aí com o Rafael, que a gente já está retornando, tá bom?
Oi, Antônio Vitor, estamos voltando. Vamos aguardar a professora Elizabeth e a professora Isabel, já estão aqui. Antônio Vitor, nós conversamos, né, sobre o seu trabalho, e aí eu expliquei para as professoras que quando você chegou com o seu pré-projeto, você chegou com muita sede para resolver um problema, que te angustiava, principalmente porque você estava dentro do âmbito da gestão. Então, você estava ali vivenciando isso e queria resolver. E durante toda essa trajetória que eu te acompanhei, o que eu percebi em você, mesmo que você não tivesse o conhecimento perfeito em estatística, em organizações de surveys, né, de questionários, você se dedicou e correu atrás. Então, o que eu percebo é que você realmente abraçou o trabalho, abraçou o seu sonho, a sua proposta, se dedicou a ela e falou assim, não, esse problema eu vou ajudar a resolver. Então, a conclusão que a gente chegou é que seu trabalho, ele é viável para implantação, não é um trabalho de gaveta, então você deve sim apresentá-lo à diretoria, e nós vamos torcer para que você consiga implementá-lo, que o hospital abrace o seu trabalho, porque ele ficou muito bom. Então, nós optamos e decidimos pela sua aprovação. Obrigado. Meus parabéns, né, pela essa conclusão, esse fechamento com tanta grandiosidade, né, porque realmente foi um trabalho muito bem feito, eu sei que foi suado, porque fazer um trabalho, estando trabalhando, vem o dia a dia, a correria, e você, em nenhum momento, você titubeou. Você pegou e falou, não, eu vou fazer, eu vou conseguir. Então, como sua orientadora, eu quero, assim, deixar aqui os meus parabéns sinceros para você pela sua dedicação, tá? E agradecer à professora Elizabeth e a professora Isabel pelas contribuições, né, e por estarem aqui conosco, nos ajudando a lapidar e deixar o seu trabalho ainda melhor. Tá? Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu só gostaria de agradecer também a senhora, né, professora, que me orientou, explicou, deu ali o caminho por onde eu ir, ajustou, e fruto desse trabalho também, a senhora tem um grande mérito nele. E muito obrigado pela sua ajuda e pela sua orientação. Obrigada. E agradecer também às outras professoras, e a professora Beth, a professora Isabel, que avaliaram aqui o meu TFC, né, e foram bastante pertinentes e muito bem-vindas as sugestões que vocês deram ao meu trabalho. Só mesmo para agradecer, né, para melhorar. Muito obrigado. Exatamente. Professora, vocês querem falar mais alguma coisa? Só parabéns, tá, Antônio? Obrigado. Continue assim, nesse caminho, no seu trabalho, não pare na pós-graduação, amplie seus estudos, vai para o mestrado, doutorado, sempre cresça na sua profissão, seja lá, aí, dentro do hospital ou não, né? Que abra uma, vamos dizer assim, que essa pós-graduação possa abrir outras portas para vocês, tá bom? Ok, obrigado. E eu também quero te dar os parabéns. Trabalho muito bem feito, a gente percebe nele o seu empenho, a sua vontade, tá? Parabéns mesmo. Merecido. Obrigado. Muito obrigada, então, por mais essa banca. Rafael, você pode encerrar a gravação, que nós concluímos mais uma banca com sucesso.